need you to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm getting got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o Frederico Maritan. Fred, antes de passar a bola para você pela primeira vez, já vou mandar com uma pergunta. Eu vi muita gente falando que essa rodada não era a rodada com jogos mais atrativos aí, mas a gente teve 3 jogos decididos na prorrogação até agora, muitos jogos bons. A NFL não tem nada disso de rodada ruim, né? Tudo bem com você, Gabriel? Tudo bem sim comigo e mais uma rodada emocionante, com vários jogos muito bons. Mais uma vez a gente errou vários palpites, mas a NFL é isso, contraria todas as expectativas da gente e tá emocionante. Ainda bem que ainda só foram 4 jogos e muita coisa boa ainda vai acontecer nesse ano. É verdade, aí a gente, como eu falei, 3 jogos aí na prorrogação, algumas zebras aí, a gente não tem como prever que o Oakland Raiders vai perder para o Chicago Bears e que o Arizona Cardinals, que era um dos melhores times da NFL, vai perder para o St. Louis Rams. E é justamente por causa disso que a NFL é tão espetacular. Qualquer time aí consegue vencer qualquer outro time, a não ser que esse outro time seja o Green Bay Packers, né, que no momento parece ser invencível. Mas não vamos enrolar muito não, vamos começar logo a falar dos jogos e vamos começar pelo Sunday Night Football. Aí, um jogo emocionante, o New Orleans Saints desesperado por uma vitória. O Superdome, que sempre foi uma verdadeira caixa de... a expressão que a gente usa no futebol é caldeirão, né? E nos últimos... final da última temporada e essa temporada até agora não tem sido assim, né? Porque os Saints simplesmente não conseguem ganhar em casa. E agora, desesperados, com o retorno do Drew Brees, eles conseguiram ali na prorrogação, mas podia ter ganho esse jogo mais fácil, né? Antes da gente entrar no ar aqui, eu tava falando com o Fred sobre a estatística dos kickers nessa rodada. Foram 12 erros de field goals nessa rodada, 4 erros de pontos extras, e um desses erros de field goal custaram aí o Saints ir pra prorrogação, né? Foi o caso do kicker do Saints, que agora não me recordo o nome, mas ele errou um field goal que deveria ter feito e matado o jogo, né? Pois é, cara, um erro assim, grosseiro. Kickers têm obrigação de chute de até 40 jardas, tem obrigação de acertar. Era um chute muito fácil. Eu acho que o jogo ganhou uma dramaticidade que não precisava por conta desse erro dos kickers. Agora, do lado do Saints, evolução, né? Uma partida muito boa do Drew Brees, carregou o time mesmo, uma vitória muito importante. Adorei aquele drive que culminou com o erro de field goal, mas o Drew Brees fez uma partida muito boa. Tô vendo aqui, ele acertou 33 passes de 41 tentados, 359 yards e 2 touchdowns, uma partida muito segura e muito boa mesmo. Os Saints mostraram evolução, só não gostei desse sofrimento todo, né? Porque o Cowboys é uma equipe muito desfalcada, né? Tá sem seus melhores jogadores todos. Jogou fora de casa, os Saints podiam ter ganho mais fácil o jogo, mas uma partida também, menção honrosa pro Brandon Weeden também, que teve um bom jogo, né? O jogo terrestre também do Dallas ajudou. A defesa foi até onde deu, mas quando enfrenta o Brees é difícil mesmo, é um quarterback muito acima da média quando joga bem. E ótimo pro Saints, né? Se perdesse ficava muito complicado, mas tem que correr muito atrás ainda de Saints de Carolina e Falcons nessa divisão. Eu acho que os Cowboys estão tendo o mesmo problema que eles tiveram no ano passado. Eu acho que como a defesa deles tem algumas peças, ganhou algumas peças esse ano, né? O retorno do Shenli, ali alguma outra peça, ali uma ou outra. Só que é uma defesa que está longe de ser uma das mais talentosas da NFL. E eles jogam muito no limite, né? Então eles conseguem ser uma defesa, digamos, efetiva, porque eles jogam muito no limite, mas isso cansa, né? Então, no ano passado a gente viu a defesa dos Cowboys caindo um pouco de produção, sempre no segundo tempo, ali no último quarto. Contra a Atlanta Falcons já foi isso, foi um pouco ajuste do Falcons, mas também a defesa fisicamente caiu um pouco, e de novo a defesa dos Cowboys aí tiveram dificuldade, principalmente no segundo tempo, e culminou ali com quando você está cansado, você acaba cometendo erros mentais, né? Então foi exatamente o que aconteceu na primeira jogada da prorrogação. E a gente tem a entrevista aí do CJ Spiller, ele falou sobre o lance que
Foi o touchdown que ele fez no primeira jogada da prorrogação, que deu a vitória pro Saints. Vamos ouvir aí o que ele teve para falar. Well, when we called and I lined up and I seen, they was having a problem, I kind of figured, it was probably going to be one guy to make miss. And, fortunate enough, I was able to do that and looked up at the Jumbotron and, make sure there wasn't nobody coming. Ele falou que quando chamaram a jogada e ele foi pra formação, ele viu que a defesa estava meio confusa, que estava tendo um problema. Então ele meio que já pensou ali, já tinha entendido que ele provavelmente teria que fazer um defensor errar o tackle. E ia conseguir o touchdown, e ele conseguiu fazer isso, e disse que depois foi só olhar pro telão e ver que ninguém estava alcançando ele. Os Saints conseguem uma vitória aí. Eu não acho que seja nenhum motivo para achar que vai começar aí a virada dos Saints na temporada. Eles estão 1-3 e tem o Panthers e o Falcons já 4-0. Eu acho que é um buraco muito grande para você sair, principalmente porque os Falcons e os Panthers são muito superiores os Falcons e o Panthers são muito superiores aos Saints. Não tem jeito, são equipes muito melhores, muito mais completas. A defesa dos Saints, elas tiveram... O grupo teve um bom jogo, né, até. Só que o ataque dos Cowboys, ele, sem o Tony Romo e sem o Dez Bryant, tá sendo muito previsível, né? As defesas estão todas colocando todo mundo na linha de scrimmage, tirando gente lá do fundo para parar o jogo corrido, e tá desafiando o Brandon Whedon a passar a bola, né? E até agora vem dando certo, tanto pro Falcons quanto pro Saints, essa estratégia. Com esses desfalques, a equipe dos Cowboys fica muito limitada mesmo. O Brandon Whedon, ele não é um quarterback muito bom, tanto que é um reserva, já rodou por alguns lugares, mas e não tá dando certo. Agora, sobre a defesa dos Cowboys, aí você falou, joga no limite. Agora, voltando, rolando o McClain e o Greg Hardy também estreando, vai melhorar. Agora tem que ver como foi essa contusão do Sean Lee, se ele volta rápido, e do ataque ir até onde der, porque sem Dez Bryant, sem Tony Romo, fica muito difícil mesmo. Era um time que eu inclusive apostei que ia ganhar fácil a divisão, ia ser talvez a segunda ou terceira melhor campanha da conferência, mas com os desfalques tudo vai por água abaixo. E o Saints continuar com essa mesma pegada, vai ter que se superar mesmo, melhorar bastante, porque tá bem atrás dos adversários. Agora avançando pro próximo jogo aí, o Minnesota Vikings perdeu pro Denver Broncos por 23-20. Eu confesso que foi um jogo até mais próximo do que eu esperava. O Vikings vem aí evoluindo na temporada, cada jogo que passa vem evoluindo. E Fred, você que cobriu esse jogo mais de perto, o que você viu aí de interessante nessa partida? Minhas previsões foram confirmadas durante a partida. Eu falei na sexta-feira que ia ser um jogo muito difícil, muito disputado, porque o Vikings é um time bom, sim. É um time ascendente, que tem muito potencial. Não sei se pode chegar em playoff, porque é até crueldade, né? Um time tem talento na defesa, tem muito talento no ataque, mas joga na divisão do Green Bay. A tabela é bem difícil, mas o Vikings fizeram um jogo muito digno ontem com os Broncos, fora de casa, com a torcida muito hostil do Broncos, e uma defesa que está sendo a melhor da NFL, essa do Denver Broncos, e o Ted Bridgewater fez um jogo muito bom mesmo. Gostei do que ele mostrou. O Adrian Peterson, tirando o touchdown de 48 jardas, ele não fez muita coisa. A defesa do Broncos limitou ele muito mesmo, tanto que se você tirar esse lance, a média dele vai lá para baixo. E a defesa dos Vikings forçou 2 interceptações. Claro, eu acho que foi mais culpa do Peyton Manning, mas foram 2 interceptações que a defesa conseguiu. E foi um jogo muito apertado mesmo. Os Broncos, essa defesa tá com cara de ser aquelas defesas históricas que a gente vai lembrar sempre, como a do Seahawks em 2013 ou a dos Bears nos anos 80, que teve um ano que eles foram muito bem. E tá carregando o time mesmo. O ataque terrestre dos Broncos melhorou esse jogo. Teve um touchdown muito, muito grande, né, com o Ronnie Hillman, com muitas jardas que ele conseguiu na corrida. Só que o Peyton Manning ainda tá capenga ainda em alguns lances, né? Porque essas 2 interceptações foram feias mesmo. Não foram culpa dele mesmo, as jogadas. Mas a defesa tá salvando, né? Não sei se vai durar muito tempo. Esse ataque precisa ajudar mais essa defesa, porque a defesa está carregando o time mesmo. E 7 sacks
no Ted Bridgewater, uma performance assim, excelente mesmo. Não teve interceptação, mas teve aquele fumble forçado no final do jogo pelo TJ Ward que selou a vitória. E os Broncos com tudo mesmo, crescendo. Agora precisa ser ataque e contribuir mais. O Fred ele falou das 2 interceptações que o Peyton Manning lançou. A gente tem uma entrevista aí dele depois do jogo. Ele comentou sobre esses 2 lances. Vamos ver o que ele teve para dizer. You got to have a short-term memory in this league as a quarterback, certainly as a defensive back. If you get beat, for a touchdown. So, yeah, I mean, two disappointing, turnovers there. One before the half led to a touchdown for them, and then another one, backed up that allowed them to tie the game. Not backed up necessarily, but it gave them good field position and allowed them to tie the game. But on both occasions, we responded the next series with scoring drives. Ele falou que você tem que ter uma memória curta para jogar nessa liga sendo quarterback. Falou também que você precisa ter uma memória curta se você for um defensive back e acabar sendo queimado aí para um touchdown. Ele disse que foram 2 turnovers decepcionantes. Um logo antes do fim do primeiro tempo, que acabou em um touchdown para eles. E outro que deixou os Vikings empatarem o jogo, mas nas 2 ocasiões eles conseguiram responder logo em seguida com pontos. Eu acho que o Fred já fez uma boa leitura aí do jogo. Só passando rapidamente pelos números, o Teddy Bridgewater acertou 27 de 41 passes para 269 jardas e um touchdown. O Adrian Peterson correu 16 vezes com a bola para 81 jardas e um touchdown, mas foi como o Fred falou, mais da metade dessas jardas vieram numa corrida longa aí de 48 jardas. Se tirasse essa corrida, a média dele seria bem baixa. Então você vê que o Denver Broncos fez um bom trabalho contra a defesa o ataque corrido do Minnesota Vikings. E do lado dos Broncos, o Ronnie Hillman passou de 100 jardas. Pela primeira vez um corredor dos Broncos conseguiram passar de 100 jardas aí na temporada. Mas a maior parte foi num touchdown de 72 jardas. Então você vê que o jogo foi aquele jogo que as defesas dominaram a maior parte. Agora passando para um jogo que o resultado não foi surpreendente, mas eu acho que a forma como o jogo foi surpreendente. Foi o Jacksonville Jaguars, perdeu de 16-13 para o Indianapolis Colts. Logo de manhã a gente foi surpreendido com a notícia que o Andrew Luck não ia jogar. O Andrew Luck, que é um dos jogadores aí, um dos quarterbacks, pelo menos é um dos quarterbacks que mais tem habilidade atlética, né? Acho que às vezes o pessoal esquece um pouco. Ele, no Combine, ele teve números semelhantes aí ao do Cam Newton, né? Em vários testes, e ele acabou não aguentando o estado da linha ofensiva aí dos Colts nesse começo de temporada, que ele vem apanhando bastante e ele sentiu uma lesão aí no ombro. E quem jogou foi o veteraníssimo Matt Hasselbeck, né, que é o jogador mais velho sem ser kicker da NFL. É engraçado que tem um jogador mais velho da NFL, no geral, é o Adam Vinatieri, né, que é o kicker do Indianapolis Colts, e o jogador mais velho sem ser kicker é o Matt Hasselbeck. Então os dois estão nos Colts. Antes de eu passar pro Fred para ver o que ele tem a falar desse jogo também, a gente tem aí a entrevista do Matt Hasselbeck depois do jogo, né? Vamos ver o que ele teve para falar. Yeah, I mean, it was really today when I saw Andrew in shorts instead of pads with pants on that I knew for sure. But I don't try to do anything different, and I think that's just how you got to approach it. It's his team. He's a great player. He'll be one of the best of all time. Great guy, and I'm just lucky to be here working with him. Ele disse que só ficou sabendo que o Andrew Luck não ia jogar quando ele entrou no vestiário depois do aquecimento e viu que o Andrew Luck estava de short, não estava de pad, não estava com os equipamentos. Aí foi aí que ele soube com certeza. Ele disse que tentou não fazer nada diferente, mas que o time é do Luck, que o Luck é um grande jogador, que vai ser um dos maiores da história e que ele tá feliz por trabalhar com o Andrew Luck. Eu acho que o Jacksonville Jaguars perdeu uma oportunidade incrível de vencer os Colts fora de casa aí, lá no Lucas Oil Stadium. E é o tipo de oportunidade que times como os Jaguars, times que não têm, que vêm de um histórico tão ruim aí, de campanhas tão ruins recentemente, é o tipo de jogo que não aproveita, e é o tipo de jogo que uma equipe grande, vencedora, aproveita, que não foi um jogo bonito, mas teve a oportunidade de conseguir o field goal no final e errou 2 vezes, né? E depois errou na prorrogação de novo. Então vê que os kickers tiveram uma tarde bem ruim aí ontem, mas não pode perder essas oportunidades, né, Fred?
Como a gente falou na sexta-feira, o desfalque do Andrew Luck, possível, foi só confirmado no domingo, abriu o jogo, né? Tanto que foi um jogo muito disputado, foi pra prorrogação, né? Agora, do lado dos Jaguars, não pode errar um field goal no final do jogo, como foi 2 vezes seguidas. Pode botar também na conta do kicker dos Jaguars, o Myers. E do lado dos Colts, muito a melhorar ainda. Tem que agradecer muito a incompetência dos adversários da divisão, porque agora já vai para 14 vitórias seguidas na divisão. Mas foi um jogo fraco dos Colts, né? Claro que depende muito do Andrew Luck, como todo time, depende muito do grande jogador, né? Mas agora a defesa até que segurou bem, né? Só limitou os Jaguars a 13 pontos só. E o ataque foi até onde deu. Com o quarterback reserva fica difícil, né? O Coby Fleener também teve uma partida boa, né? O tight end anotando um touchdown, 83 jardas e 9 recepções. Agora torcer pro Andrew Luck recuperar rápido, porque essa semana é Thursday Night, fora de casa contra os Texans, e os Colts precisam desesperadamente que o seu titular volte logo, porque senão a divisão abre de vez. É impressionante esse número aí dos Colts dentro da divisão que o Fred citou. É o que a gente sempre fala, né? Os Colts têm uma vantagem incrível, que é jogar na AFC Sul, uma das piores divisões. Ver que os Colts fizeram já 4 jogos na temporada. Foram 4 jogos ruins, os Colts não fizeram nenhum jogo bom na temporada. A diferença é que nos 2 primeiros jogos eles enfrentaram os times bons da AFC Leste, né? Que são o Buffalo Bills e o New York Jets, que se aproveitaram das atuações dos Colts. E dentro da divisão, contra o Tennessee Titans e contra o Jacksonville Jaguars, os times não se aproveitaram. Então acho que é a única diferença. Eu acho que até os Colts mostraram alguma evolução aí nesse período, mas eu acho que se fossem outros adversários, não precisa ser nenhum New England Patriots ou Green Bay Packers, mas times médios assim da NFL, provavelmente os Colts estariam aí sem vitórias ainda na temporada. Então é um time que tem problemas sérios ainda, precisa corrigir. E só passando pelos números rapidamente, o Matt Hasselbeck teve até uma boa partida, acertou 30 de 47 passos para 282 jardas e um touchdown. O Frank Gore, que não teve um bom jogo, né? Ele até correu para 17 vezes para 53 jardas, que é um número ali mais ou menos ok, né? Um pouco mais de 3 jardas, né? Não seria tão ruim se tivesse um touchdown. Mas ele teve um fumble de novo, um fumble na red zone, né? O segundo dele entrando ali na red zone, o segundo fumble que ele tem em situações dessa. Então o Frank Gore, que ele até teve uma boa partida contra o Tennessee Titans, né? Mas eu acho que ele ainda não... Como posso dizer? Eu acho que ele não está encontrando o ritmo dele ainda com os Colts, né? Eu acho que às vezes o Pep Hamilton esquece um pouco dele e às vezes quando o Frank Gore pega na bola ele tem boas jogadas e tal, mas às vezes ele parece até um pouco sem ritmo. Então eu acho que esse ataque dos Colts ainda não pegou o ritmo. Ele como um todo não pegou o ritmo, mas certamente não tem o ritmo ainda com o Frank Gore. E do lado do Jacksonville Jaguars, o Blake Bortles acertou 28 de 50 passes para 298 jardas e um touchdown. E o Yeldon, né, o running back rookie que veio de Alabama, correu 22 vezes para 108 jardas. Ele vem tendo aí um bom começo de temporada, mas eu acho que primeiro que o Blake Bortles não pode ir pro passe 50 vezes, né? Ele já é um quarterback que tem uma tendência a cometer turnovers, até não cometeu não lançou nenhuma interceptação, só sofreu um fumble que ele mesmo recuperou, mas ele não pode ir pro passe 50 vezes. Então acho que o Jacksonville Jaguars está na direção certa, está evoluindo, mas esse é o tipo de jogo que você tem que ganhar, você tem que aproveitar que seu rival que vem aí dominando a divisão, você tem que conseguir essa vitória, não tem jeito. Agora passando para o próximo jogo, um time que está numa situação parecida com o dos Colts é o Eagles, né? Ele novamente teve um primeiro tempo horrível, voltou bem no segundo, mas acabou levando a virada aí num drive bem bonito ali do Washington Redskins. Kirk Cousins levou o time aí, se eu não me engano, 80 jardas, um pouco mais que isso. O Pierre Garçon teve uma ótima partida, conseguiu um touchdown lindo no final, uma recepção muito difícil, que não tem outra palavra para descrever como, senão, crise na Filadélfia, né, Fred? Com certeza, Gabriel. Os Eagles, talvez a grande decepção, não sei, tem tanto time ainda que tá mal, mas não dá, né? Outra vez, outra derrota, esse time não engrena. O Sam Bradford até teve um jogo bom, né? Acertou 15 de 28 passes, 270 jardas e 3 passes para touchdown, então foi uma partida boa. Mas o time não engrena, não passa confiança, né? O jogo terrestre ainda está muito capenga ainda também do
dos Eagles. Ainda falta muita coisa para ser aquele ataque terrestre que tem, porque pelos nomes, tem ótimos running backs, mas o jogo terrestre não engrena. E o Redskins, que surpresa boa, né? Antes da temporada começar, muita gente já dando o Redskins como o possível pior time da temporada, da liga, mas o time tá conseguindo 2 vitórias e 2 derrotas. Para mim é surpreendente, né? E uma vitória de divisão, aquela vitória difícil mesmo. Um jogo contra um rival de divisão como o Eagles é sempre um jogo complicado, tanto que foi decidido por 3 pontos só. Que Cousins bem, cuidando bem da bola, e o que tá levando o time adiante, que é o jogo terrestre, né? O jogo terrestre dos Redskins está funcionando muito bem mesmo, e esse é a chave mesmo, porque com o desfalque dos Cowboys, a divisão abriu, tanto que eles estão empatados com os Cowboys, com 2 vitórias e 2 derrotas, né? E com chance, sim, por que não? Os Redskins jogando bem assim, quem sabe eles podem ter uma chance de pelo menos chegar aos playoffs, por que não? A gente tem a sonora aí do DeMarco Murray depois do jogo, lá no vestiário. Vamos ver o que ele falou. I mean, it's not all bad. You know, we're playing well, and there's a few plays and a few drives that we just kind of shot ourselves in the foot, and we just, if you want to be a great offense, you can't make those mistakes, and we're kind of hurting ourselves, and with penalties and turnovers, we can't have the self-inflicted wounds. Ele falou que não foi de todo ruim o jogo, que ele disse que o time tá jogando bem, que é só em algumas jogadas, alguns drives que eles estão meio que atirando nos próprios pés, né? Que se eles querem ser um grande ataque, eles não podem cometer esses erros. Ele disse que eles estão se prejudicando com faltas e turnovers. Olha, eu não sei que jogos que o DeMarco Murray tem visto para dizer que o Philadelphia Eagles tem jogado bem, né, Fred? Não sei de onde que ele tá tirando, né? Porque o time tá muito mal, sim, cara. Uma grande decepção mesmo. Tipo, quero já na fogueira já, porque essas mudanças foram todas ele que foi todo com o carinho dele. E a gente não colocou, mas perguntaram pra ele na entrevista após o jogo se ele acha que ele tá recebendo a bola o suficiente. Ele reclamou um pouco, ele acha que não tá recebendo a bola o suficiente, mas ele não tem feito por onde, né, pra justificar que ele mereça ter mais vezes receber mais vezes a bola. Ele, até agora, os números dele na temporada são bem ruins. Ele teve disparado o melhor jogo dele no ano, com 8 carregadas para 36 jardas, que não é um running back. Acho que ele está ganhando na faixa de 10 milhões por temporada. Você espera muito mais. Então ele vem tendo um ano bem ruim, e ele pode reclamar que não está recebendo a bola, mas ele não está fazendo por onde também para merecer carregar a bola, porque ele está tendo uma temporada bem ruim até agora. E o Philadelphia Eagles, a gente vai falar um pouco mais com mais calma aí sobre os times que estão mal aí na temporada no podcast de quarta-feira. Mas o Philadelphia Eagles tem problemas sérios, agora tá na última posição da divisão. A divisão tá completamente embolada, né? Tá o Dallas Cowboys com 2 vitórias e 2 derrotas em primeiro. O New York Giants, que a gente vai falar daqui a pouco, tá com 2 vitórias e 2 derrotas também. O Washington Redskins, mesmo recorde, né? 2 vitórias e 2 derrotas. E o Eagles com 1 vitória e 3 derrotas, e o Eagles 0-1 na divisão, né? Enquanto os Cowboys, os Giants e os Redskins estão com 1 vitória e 1 derrota na divisão, e os Cowboys têm 1 vitória, 2 vitórias dentro da divisão, né? Contra os Giants e contra os Eagles. Agora vamos passar para a próxima etapa do programa. A gente vai continuar falando dos jogos. Aí agora naquele esquema, o Fred fala do jogo que ele cobriu, eu falo do jogo que eu cobri. Fred, começando aí pelo Packers 17, 49ers 3, até que foi uma surpresa a forma como o 49ers segurou o ataque do Green Bay Packers, né? Eu esperava uma vitória massacrante dos Packers, jogando mesmo fora de casa contra o 49ers, né? O Aaron Rodgers teve um jogo tranquilo, né? Mais uma vez, 22 passes tentados, 22 passes tentados em 32, 224 jardas e 1 TD. Foi aquela atuação, não foi estelar como os últimos jogos, mas foi suficiente para ganhar. Os 49ers também tiveram algumas coisas boas, porque limitar o ataque do Green Bay, que é talvez o melhor da temporada, 17 pontos num jogo, é um feito e tanto, né? Só que o problema está sendo o Colin Kaepernick, muito fraco mesmo, está sendo uma grande, assim,
Eu achava que ele seria um quarterback para conduzir o 49ers a anos e anos de vitórias, mas não está se mostrando. 3 pontos só do ataque é muito preocupante, mas muito preocupante mesmo. É um ataque que tem sérios problemas para lançar a bola. E agora, do lado do Green Bay, mesmo não sendo aquela atuação grandiosa, valeu a vitória. Mais uma vitória, o time continua invicto. E os 49ers preocupante, né? Terceira derrota já seguida. Perspectiva de um ano bem turbulento mesmo para o 49ers. Até natural, né? Devido aos desfalques e da incompetência do seu quarterback. Agora passando para o próximo jogo, o jogo de Londres, né? O Jets venceu o Miami Dolphins por 27-14. Mais uma atuação horrenda do Miami Dolphins, e 27-14 não traduz o que foi o jogo. Foi um domínio total do New York Jets. O Ryan Tannehill teve um jogo bem ruim novamente, ele só acertou 19 de 44 passes. E parte disso é da linha ofensiva, você vê até que o jogo corrido, eu puxei aqui os números, até achei estranho, quem correu, teve mais jardas no jogo, jardas terrestres no jogo pelo Dolphins foi o Jarvis Landry, né, o recebedor, com 2 corridas para 29 jardas. O Lamar Miller continua sendo uma decepção com 26 jardas apenas, muito passa pela linha ofensiva, mas o jogo aéreo tem muito culpa do Ryan Tannehill também, né, ele que todo mundo sabe que recebeu um contrato aí no nível dos titulares aí da NFL, só que ele tem sérios problemas para completar passes longos, né? Passes acima de 15, 20 jardas, ele tem um índice de aproveitamento muito baixo, e é preocupante isso, que o ataque dos Dolphins simplesmente não faz nada, e o jogo e a defesa, que era para ser uma das melhores da NFL, era para ter pelo menos uma das melhores linhas defensivas, se não a melhor da NFL, não faz simplesmente nada, né? Você vê o Ndamukong Suh fazendo alguma jogada ali no jogo corrido e tal, mas os jogadores ao redor dele não conseguem fazer nada. O Cameron Wake até agora parece que não estreou na temporada, de tão mal que ele vem jogando. Então os Dolphins têm problemas sérios. E olha, eu li agora de manhã, acho que o Joe Philbin ia conversar com o presidente, ou já conversou. Então a hora que você está escutando esse podcast, pode ser que o Joe Philbin já tenha sido demitido. Eu não me surpreenderia. Eu acho que já foi um erro dos Dolphins ter mantido ele para essa temporada. Devia ter contratado outro técnico, mas eu acho que você tem que tentar pelo menos salvar a temporada, né? Os Dolphins estão aí com uma vitória e 3 derrotas. Eu acho que os Dolphins têm que tentar salvar a temporada, e eu não vejo por que manter o Joe Philbin. Eu acho que você já tem que começar a reconstruí-lo desde já, e já bota um interino e tenta fazer alguma coisa. E do lado dos Jets, né, uma grande partida do Chris Ivory, né? Ele correu 29 vezes para 166 jardas e um touchdown. Quem botou ele no fantasy aí se deu bem. Fred, Texans 21, Falcons 48. Será que alguém lá em Houston conseguiu anotar a placa do caminhão? Que massacre que foi, né? O Atlanta Falcons muito bem, uma ótima surpresa essa temporada. 4-0, o time jogando muito bem, um dos melhores ataques da liga. Matt Ryan renascido. Julio Jones não teve aquela atuação grandiosa que ele teve nos últimos jogos. Estou vendo aqui 4 recepções e 38 jardas, nenhum touchdown. Foi pouco, mas mesmo assim não precisou dele atuar do jeito que ele vinha jogando. O ataque terrestre dos Falcons também agora está funcionando muito bem. Era uma deficiência que tinha nessas últimas temporadas, não conseguia engrenar o jogo terrestre, mas esse ano tá muito bem, né? O Freeman teve um excelente jogo, 14 carregadas, 68 yards e 3 touchdowns, então tá funcionando o time. Dan Quinn mudou da água pro vinho a defesa, o ataque também tá excelente, e os Texans muito mal, né? A defesa que segurava muito o jogo dos Texans não tá mais dando conta, né? 48 pontos num jogo é muita coisa. E do ataque, só o DeAndre Hopkins não tá conseguindo mais, mesmo ele tendo aqui 9 recepções, 157 jardas, ele tá jogando sozinho mesmo. Arian Foster voltou mal, é natural também voltando de uma contusão. E preocupação pros Texans, né? 1-3 agora, muito ruim. E os Falcons muito bem, vão brigar cabeça a cabeça com os Panthers pela divisão nesse ano. Falando em Panthers, agora eu vou falar do Panthers 37, Tampa Bay Buccaneers 23. Só voltando rapidamente aí ao Texans, de repente já é hora de começar a pensar em se posicionar bem pro draft e escolher um bom quarterback, porque essa dupla Ryan Mallett e Brian Hoyer tá segurando bastante aí o Houston Texans, tá sendo a âncora desse time. Agora falando do Carolina Panthers e do Tampa Bay Buccaneers,
eu acho que tá na hora da gente começar a pensar no Cam Newton como candidato a MVP. Eu sei que ele teve 4 jogos aí não tão difíceis, né? Adversários mais fracos. Só que ele vem jogando sozinho nesse ataque do Carolina Panthers. Ele vem carregando o time nas costas e foram 4 adversários fáceis, tudo bem. Mas são 4 vitórias, então eu acho que ele não vai ser eleito MVP, de repente não vai conseguir nem voto. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer sim que o Cam Newton vem jogando muito bem. Tem que reconhecer ele como um quarterback ali top ali. No mínimo ele é um top 10, eu acho que até mais, top 7 de repente. E ele vem jogando muito bem. E a gente tem que começar a prestar atenção também no Josh Norman, né? O cornerback do Carolina Panthers, que vem tendo uma temporada espetacular. Ele já teve uma temporada boa no ano passado. Esse ano ele já tem 4 interceptações. E eu acho que nenhum cornerback está jogando melhor nessa temporada que ele. E ele é o último ano dele de contrato, então ele vai ganhar um contrato bem alto. Se não for com os Panthers, vai ser com outro time. E não vai demorar muito para quando a gente começar a falar dos melhores cornerbacks da NFL, a gente não vai colocar o nome dele junto ali com Darrell Rivers, Richard Sherman e outros, né? Porque Joe Hayden não vai tendo uma boa temporada até agora, então de repente o Josh Norman já começa a pintar ali nas disputas aí, nas discussões aí, top 5 cornerbacks. E do lado do Tampa Bay Buccaneers, Jameis Winston lançou 4 interceptações. Eu acho que era o que a gente esperava do Jameis Winston, né? Ele já era um quarterback propenso aí a lançar interceptações lá em Florida State, né? Na NFL não seria diferente. Eu acho que ele precisa aí de um tempo para se adaptar. Ele não está tendo aquela adaptação rápida que nem o Marcus Mariota, mas às vezes acontece isso. Não quer dizer que o Marcus Mariota vá ser o melhor jogador a longo prazo. O Jameis Winston é prejudicado por uma linha ofensiva possivelmente a pior da NFL, né? E é isso, né? O Jameis Winston ele precisa evoluir, mas era de se esperar de um quarterback novato. Fred, uma das maiores surpresas aí da rodada, St. Louis Rams 24, Arizona Cardinals 22. A máxima minha do St. Louis Rams valeu mais uma vez. Nos jogos contra as equipes mais fortes, faz jogo duro e vence, né? Tanto que venceu o Cardinals, que estava invicto, e venceu já o Seahawks no primeiro jogo da temporada. Mas perde os jogos fracos, né? Perdeu para o Redskins, perdeu para um Steelers desfalcado, né? Uma atuação muito boa do Nick Foles, né? 3 passes para touchdown, 171 jardas, 16 acertos de passe em 24 tentados. O Tevon Austin muito bem ontem também, com 2 recepções para TD. E tivemos uma ótima partida do Todd Gurley, né, que voltou de lesão, foi o running back calouro escolhido na primeira rodada pelos Rams. Excelente partida, 146 jardas em 19 tentativas. E a defesa dos Rams muito bem, mais uma vez, né? A linha defensiva é a melhor da NFL, com certeza. É difícil jogar contra os Rams quando essa defesa está inspirada. E o dos Cardinals uma derrota doída, porque é um rival de divisão que estava com uma campanha negativa. Mas mesmo assim, os Cardinals ainda estão muito bem, né? 3-1, estão tranquilos na divisão ainda. É um time bom, mas não pode perder um jogo divisional desse contra um time como os Rams, que ainda tem dificuldades ainda no ataque, mas ainda eu acho assim que é um time que ainda não é páreo ainda para os rivais de divisão. E para finalizar, os Rams muito, muito bem. Mais um jogo difícil, né? Que eles conseguiram uma vitória e nessa próxima rodada vão enfrentar os Packers em Green Bay. Vamos ver se eles continuam essa mesma pegada. Os Packers em Green Bay talvez hoje é o maior desafio na NFL. Acelerando um pouquinho, a gente ainda tem 4 jogos pra gente passar. Vou falar agora do New York Giants 24, Buffalo Bills 10. O New York Giants, uma grande surpresa essa vitória aí. O New York Giants vem sendo uma surpresa principalmente no lado defensivo. Eu acho que com a volta do Steve Spagnuolo, a defesa mesmo sem jogadores de talento ali, tá conseguindo ali ser uma surpresa mesmo, tá jogando bem melhor que todo mundo esperava. O ataque ainda não deu aquele... Acho que não teve aquela grande atuação ainda, até contra os Redskins jogou bem. Mas eu acho que o bom sinal contra esse jogo contra o Buffalo Bills é que o Odell Beckham não teve uma boa partida. Ele teve 38 jardas em 5 recepções e nenhum touchdown. Mas mesmo assim o ataque dos Giants conseguiu mover a bola, né? Conseguiu 24-10, né? Então não foi uma partida perfeita do ataque, mas acho que o ataque teve um jogo eficiente, né? O Eli Manning lançou uma interceptação, mas em geral, tirando alguns erros mentais no começo da temporada, ele vem tendo uma temporada eficiente. Então acho que
Os Giants aí estão encontrando uma fórmula, né? A defesa está surpreendendo, o ataque está começando aos poucos, vai ficando mais equilibrado. Eu acho que precisa produzir mais, mas foi um jogo contra uma defesa muito dura, como a do Buffalo Bills. Então, tá empatado na liderança com o Dallas Cowboys e com o Washington Redskins. Então, tudo é possível na NFC Leste. E do lado do Buffalo Bills, né, mais uma partida decepcionante. O Tyrod Taylor, ele até terminou com bons números, mas quem viu a partida viu que os Giants seguraram ele bastante por boa parte do jogo. Sem o LeSean McCoy, o Carlos Williams não teve uma boa partida também, né? Correu 18 vezes para 40 jardas, mas o LeSean McCoy também não vinha tendo boas atuações, então não dá para atribuir a ausência do McCoy para esse resultado negativo. Então acho que o Buffalo Bills precisa ter mais consistência, e eu acho que essa inconsistência, principalmente no ataque, é por conta do Tyrod Taylor, né? Que vem tendo um bom começo de temporada, só que ele é basicamente um novato, né? É o 5º ano dele na NFL, mas é o 1º ano dele como titular. Então, vai ter algumas variações. E o Buffalo Bills é um jogo que não esperava a derrota, precisava vencer. Então, principalmente numa AFC Leste tão difícil. Mas aí o Giants conseguiu uma vitória importante que coloca eles em uma boa posição dentro da divisão. Fred, Browns 27, Chargers 30. Mais um jogo com um placar apertado, né? San Diego finalmente conseguindo uma vitória até convincente, né? Philip Rivers teve um bom jogo, né? Com 358 yards e 3 passes para touchdown. O ataque aéreo dos Chargers é um ataque que eu gosto muito, tem muitos bons nomes. Ainda tá jogando sem seu principal nome, que é o Antonio Gates, mas ele volta já na próxima rodada, depois de uma suspensão. E o dos Browns, bom jogo do Josh McCown, acertou 32 de 41 passes, 356 yards e 2 touchdowns. Um jogo muito digno dos Browns, jogando fora de casa contra um time forte, que é o San Diego. E tá certo, a tabela tá sendo um pouco cruel com os Browns. É 1-3 ainda, mas jogam numa divisão muito difícil, mas estão fazendo um bom jogo. Ontem foi outra ótima atuação. Por pouco que eles não levaram o jogo para prorrogação. E o San Diego Chargers, por pouco o kicker dos Chargers prejudicou o time no final do jogo, mas aí anulou o field goal que ele errou e na sequência ele acertou. Agora tentar correr atrás dos Broncos da divisão. Ainda estão 2 vitórias atrás, mas finalmente um bom jogo do San Diego Chargers. O Kansas City Chiefs perdeu para o Cincinnati Bengals por 21-36. O Chiefs que teve esse calendário, quem fez o calendário dos Chiefs aí no começo da temporada foi bem cruel, né? Enfrentou Broncos, Packers e agora o Cincinnati Bengals, né? Só jogos complicados. O Alex Smith, mais uma vez, uma partida muito ruim dele, né? Ele tem muita dificuldade aí para finalizar os drives, né? Até conseguiu mover a bola aqui em determinados momentos. O Jeremy Maclin teve 148 jardas, né? Mas o Cincinnati Bengals, mesmo sem... Acho que talvez tenha sido a pior partida do Bengals no ano e venceu o jogo aí com alguma facilidade, 36-21. O Andy Dalton continua uma ótima temporada, 17 de 24 passes, 321 jardas e 1 touchdown. E o Jeremy Hill conseguiu aí 3 touchdowns e o Cincinnati Bengals vai se firmando. A gente vai esperando aquela partida do Andy Dalton, que ele vai fazer aquela partida a la Andy Dalton, né? Que ele vai lançar 4 interceptações. Mas até agora não veio, e até agora ele vem tendo uma campanha aí que o colocaria no Pro Bowl, né? De nível de Pro Bowl. Então, Cincinnati Bengals vai começando a provar aí que é um time de verdade, mas eu acho que eu só vou acreditar nos Bengals mesmo como candidatos ao Super Bowl quando eles vencerem o primeiro jogo dos playoffs, né? Que normalmente é onde eles caem. Fred, pra gente terminar aí, mais uma surpresa, né? O Raiders perdeu pro Chicago Bears por 20-22. Finalmente uma vitória dos Bears, né? Um jogo em casa, um jogo com uma equipe que tava num momento bom, que é o Oakland Raiders. O Jay Cutler teve um jogo bom, decente mesmo. Acertou 28 de 43 passes, 281 jardas, 2 passes para touchdown e 1 interceptação. O Martellus Bennett, o tight end, muito bem também, 83 jardas e 1 passe para touchdown. E foi muito acionado, teve 11 recepções. E uma vitória, assim, era aquele jogo que os Bears precisavam desesperadamente ganhar, porque é um adversário mais ou menos do nível deles, jogava em casa, foi sofrido, mas valeu a vitória, né? Muito importante mesmo, porque os Bears estão muito mal, ainda tem muito que melhorar mesmo nesse time.
Vejo assim, nossa, se chegar a 6 vitórias é muita coisa. E os Raiders, uma derrota doída. Era aquele jogo que era pra ganhar, pra ficar 3-1 na temporada. Chegar bem pra esse confronto, muito difícil, que é mesmo em casa. Vai jogar contra os Broncos, né, que é um dos invictos da temporada, nessa próxima rodada. A dupla, que agora estão chamando de AC/DC, Amari Cooper e Derek Carr, mais uma vez funcionou, né? Derek Carr com 2 passos para touchdown, 196 jardas. E o Amari Cooper com 1 recepção para touchdown e 49 jardas. É uma dupla que tem tudo para dar muito certo, que vai crescer muito e vai elevar o nível dos times dos Raiders, mas uma derrota que não podia ter acontecido. Mesmo fora de casa, os Raiders tinham muita condição de fazer um bom jogo e sair com a vitória. É verdade, uma grande decepção aí para a torcida do Oakland Raiders, né, que era para ficar 3-1 aí, ficar uma boa campanha, mas perdeu para o Chicago Bears, aí um dos piores times da NFL. E fica a decepção pro Oakland Raiders e fica aquela história que a gente fala, né? É o tipo de jogo que você tem que vencer, você não pode perder. E agora o Chicago Bears pelo menos fica aí a felicidade de saber que não vai terminar a temporada 0-16, que nem o Detroit Lions lá em 2008, se eu não me engano. Acho que foi 2008. Então, fico triste pelo Oakland Raiders, porque um momento quando as coisas parecem estar mudando, né? O Aldon Smith conseguiu o sack, então você pensa, do lado da defesa você tem a dupla Aldon Smith e o Khalil Mack, que pode ser uma das melhores duplas de pass rush da NFL, sem dúvida. E do lado do ataque você tem aí a dupla AC/DC, né? A Amari Cooper e Derek Carr, tem o Latavius Murray, o Michael Crabtree voltando a jogar bem, e vai e perde pro Chicago Bears. É bem complicado aí pra torcida do Oakland Raiders, que é uma das melhores torcidas aí da NFL, né? Um dos estádios mais legais aí, que tem a vantagem de campo, né? Que a gente fala, que tem uma das torcidas mais animadas ali. Lembra até um pouco, em determinados momentos ali, as torcidas sul-americanas, né? De futebol e tal. Mas, infelizmente, pros Raiders aí fica mais essa decepção. Fred, antes da gente terminar, você quer colocar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Não, foi só isso mesmo e muito animado ainda com esse segmento da temporada. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo com o Frederico Maritana. Na quarta-feira a gente volta e quarta-feira a gente deve ter uma estreia aí, uma novidade, então não deixem de escutar o podcast. Até lá, tchau!